Eu convido os irmãos e aqueles que têm a sua Bíblia para que possam abri-la no livro de Êxodo, no capítulo 12. Hoje eu gostaria de continuar esse assunto, o assunto da nossa cantata, que é a Páscoa. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa é a morte do Cordeiro de Deus. Isso é testificado no Novo Testamento. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Essa voz que vem do Velho Testamento, ela ecoa no Novo Testamento, lá no Calvário, lá na cruz. Ali tem a resposta de tudo que eles fizeram naquele dia, naquela noite, em que o Cordeiro foi sacrificado à tarde, e à noite o povo estava em paz e em segurança dentro dos seus lares. O efeito do sangue de Jesus. Por isso, Paulo lembra: Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então a Páscoa é a morte do Cordeiro de Deus, e crendo nesse Cordeiro nós temos salvação pelo seu precioso sangue. Isso é Páscoa. No capítulo 12, no versículo 1 diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro, ele será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E tomarão no sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, nós estamos no período da Páscoa. Desde sexta-feira comemora-se essa data, e não é sem lugar. Isso não é uma festa pagã. Isso não é uma festa que o homem criou. Isso é uma festa que Deus criou. O que é a Páscoa? Para os judeus, é o que? É uma ordem de Deus. Nunca se esqueça que primeiramente a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, é uma ordem de Deus, que Deus ele deu ao seu povo. Então, é uma festa que Deus ordenou para o seu povo, os judeus, os israelitas, e a palavra Páscoa em si, ela significa passagem. Por que passagem? Porque lembra de um evento histórico. Isso aqui aconteceu, a Páscoa aconteceu
de fato. Quando nós falamos de Páscoa, acontecimento de fato, lá no Egito, foi, meus irmãos, a primeira Páscoa de fato, que aconteceu, um tempo ali, quando os judeus eram escravos por mais de 400 anos na terra do Egito, quando o clamor daquele povo chegou até os céus, quando o povo clamava, chorava, pedindo a salvação de Deus, e parecia que Deus estava com os olhos virados, com as costas viradas, sem uma satisfação. Mas então chegou o dia do livramento, e o dia do livramento, o dia da salvação, foi justamente a Páscoa, foi o dia que o Cordeiro foi morto. Então, como fato histórico lá atrás, que aconteceu no Egito, nós temos dois momentos: o momento histórico do Egito e o momento que nós temos que andar mais um pouco, 1400 anos depois, e chegar até no Calvário, até na cruz. Aí sim, temos o cumprimento da figura histórica que aconteceu no Egito. Então, o que aconteceu no Egito? Eles escravos pedindo libertação, e mesmo com a presença de Moisés fazendo sinais e maravilhas, o coração de Faraó endurecido, Deus disse: olha, agora com essa 10ª praga eles vão soltar vocês, mas vocês vão ter que crer, porque Páscoa é fé. A morte do Cordeiro não é feito sem fé. Eles, dentro dos seus lares, protegidos pelo sangue de Jesus, não é sem fé. Então Deus deu uma ordem, e a ordem era: vocês vão sacrificar um cordeiro, e vocês vão passar o sangue do cordeiro naquelas vergas das portas, e o anjo vai passar sobre o Egito, como está no versículo 12: naquela noite eu passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Isso aqui foi palavra de Deus. Eu vou passar com o anjo destruidor, e o anjo destruidor vai passar por todos os lares. Espie bem isso, que nós vamos lembrar isso na mensagem. E aí é dito que os primogênitos iriam morrer. Então, irmãos, Páscoa foi essa festa comemorada no Egito. Páscoa foi a morte de Jesus Cristo lá no Calvário, numa cruz. Isso é Páscoa. Agora, qual que é o propósito de Deus de instituir uma festa dessa para o seu povo? É engraçado quando você lê a palavra de Deus, porque no versículo 24 do capítulo 12, Deus ele diz assim: guardai isto por estatuto perpétuo entre vós e vossos filhos para sempre, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este culto. Preste atenção nessa palavra: observai este culto. Qual era o propósito? Um culto a Deus. E mais, do versículo 27, e respondereis, versículo 26, quando vossos filhos perguntarem: que culto é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. É o sacrifício da Páscoa, é o sacrifício do Cordeiro para Deus. Isso, meus irmãos, era o propósito. Eles faziam um culto, e nesse culto eles iam lembrar a morte de Jesus lá no Calvário. Mas como Jesus ainda não tinha chego no Calvário, aquele cordeiro, a morte daquele cordeiro era um culto a Deus. Eles estavam celebrando um culto a Deus, como nós estamos celebrando um culto a Deus agora, mas esse culto de memória, esse culto de lembrança. Então os filhos vão perguntar: pai, por que esse cordeiro morto? Então vocês vão responder: olha, isso é um culto a Deus, meu filho. Versículo 27, porque o Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e libertou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Esse é o propósito, um culto memorial para a lembrança da morte de Jesus, e como figura histórica ele representa o que Jesus ia fazer lá na cruz. Ali é o ato verdadeiro, ali é o ato que valeu, meus irmãos, para nós. Ou seja,
a morte de Jesus Cristo na cruz. Muito bem lembrado para Paulo quando ele diz Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado. Então, na primeira Páscoa, um cordeiro era sacrificado. E aqui, Paulo lembra, esse cordeiro foi sacrificado. E ele lembra mais uma coisa: ele foi sacrificado por nós. Mas não pense que esse dia foi um dia legal para todos. A Páscoa é uma festa, e era para ser comemorada pelos judeus como uma festa. E a verdade é que quando há uma libertação, existe festa. Os israelitas, nesse dia da primeira Páscoa, eles entraram em grande festa, porque houve salvação, houve a libertação depois de 400 anos. Lembra quando Zaqueu se converteu? E ele desce daquela árvore, alegremente vai e recebe Jesus na sua casa. E então é um dia de grande alegria. Ele estava feliz. Por quê? Porque foi liberto dos seus pecados. Quando é encontrada aquela ovelha perdida, ou a dracma, ou quando o filho volta lá para a casa do pai, nessas 3 parábolas tem festa. Sabe por que tem festa? Porque tem salvação. Onde tem salvação tem festa. Mas não foi um dia só de festa, foi um dia de dor. Enquanto os israelitas gastavam um dia nos seus preparativos, buscando o cordeiro, deixando ele pronto até o momento do crepúsculo da tarde, sacrificando ele à tarde, ou seja, fazendo todos os preparativos, os egípcios, eles continuavam num dia normal. Para eles era um dia igual aos outros. O dia ia passar como se nada tivesse acontecido. Eles viram que os judeus estavam se preparando, parecia uma coisa doida, maluca, aquilo que os judeus estavam fazendo, até que deu meia-noite. E quando deu meia-noite, naquele tempo não tinha um relógio, esses de pem, não tinha, mas Deus sabe quando é meia-noite, porque Ele é o Deus do tempo. E quando deu meia-noite, o anjo destruidor, o anjo da morte passou sobre o Egito. E o que se ouviu? O que a palavra de Deus diz? No versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava no trono, até o primogênito do escravo que estava na enxovia, todos os primogênitos animais. E levantou-se Faraó de noite, ele, todos os oficiais e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. O clamor, o grito, o desespero da morte. A morte chegada, a morte vinda, ela traz uma tristeza, e muitas pessoas causa mesmo uma profunda dor, quando vê aquela pessoa que amava, morta. Solta-se um clamor, em todas as casas dos egípcios, em todas as casas, em todos os lares. O que se ouvia era o grito da morte, o grito da dor. A morte prevaleceu em cada uma daquelas casas, Então foi uma noite de alegria para o judeu, porque saiu liberto, mas uma noite de grande tristeza para os egípcios, porque eles foram tocados pela morte. Agora, é importante a gente responder uma pergunta: como é que era o anjo que passou sobre os lares do Egito? No versículo 23, meus irmãos, versículo 23: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta e não permitirá, e ele usa o termo, que o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Como se chama esse anjo? O destruidor. É o anjo da morte. Este anjo passaria por todos os lares,
todos os lares, sem distinção. É provável até que ele começou lá pelos lares dos israelitas, porque o juízo sempre começa pelo povo de Deus. Jesus veio primeiro para o seu povo, e ele foi passando de casa em casa, até que viu que na casa dos egípcios não havia o sangue do cordeiro. E assim, não havia naquela noite uma família que fosse melhor do que a outra, uma que fosse mais rica do que a outra. Foi dito, desde o palácio até a casa do escravo que estava mexendo com a mão. Não havia entre as famílias que essa é de uma nação e aquela é de outra nação. Não. O anjo passou pelos lares egípcios, mas o anjo também passou pelos lares dos israelitas, porque ele é o anjo da morte. Ele vem com a morte. O anjo da morte, ele vem com a morte, porque ele tem que conferir se tem morte ali dentro daquela casa. Ele tem que passar na casa dos egípcios e ver. Eu tenho que deixar a morte ali dentro. Por isso que ele chama o anjo da morte. Meus irmãos, ele aparece aqui, ele aparece lá no tempo de Davi também, matando milhares de pessoas no tempo de Davi. Ele não sai para brincadeira. Por isso ele se chama o destruidor, o anjo da morte. O anjo não ia ver, nesse caso, o que tinha dentro das casas. Por isso não havia distinção de melhor ou de pior. Não era uma questão se a família israelita era melhor do que a família egípcia. Não era uma questão de que eles tinham feito coisas melhores para Deus do que os egípcios. Não era uma questão dessa. A palavra é bem simples aqui, no versículo 13: o sangue vos será por sinal. Quando eu ver o sangue, eu passarei sobre vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, por que o anjo da morte não entrou em alguns lares? Por quê? Ele não é o anjo da morte? Ele é o anjo da morte. Se ele é o anjo da morte, ele não tem que conferir se vai deixar uma morte ali? Exatamente. Porque isso representa o pecado. O salário do pecado, irmãos, é o quê? É a morte. Então o anjo está ali para cobrar o pecado. Ele passa pela casa dos egípcios para cobrar o pecado, para ter juízo na casa dos egípcios. Mas não é sobre a casa dos egípcios apenas, porque ele é o anjo da morte. Para ele tanto faz ser egípcio como ser judeu, como ser brasileiro. Ele tinha que passar pelos lares. E aí ele está. Ele passou pelos lares israelitas, passou lá de casa em casa dos judeus, e tinha uma morte lá dentro? Tinha. Olha que interessante. Havia uma morte preciosa lá dentro. A morte de quem nos lares israelitas? Quem que estava morto lá? O Cordeiro de Deus. Como é que o anjo sabia que o Cordeiro estava morto lá dentro? Pelo sangue que estava para fora nas vergas das portas. O anjo, ele ia ver quem tinha o sangue e quem não tinha o sangue. Mas morte tinha sim, porque o salário do pecado é a morte. Então nenhum lar foi poupado da morte. Nos lares que o anjo não entrou, havia sim uma morte. A família estava ao redor de um cordeiro que foi o quê? Que foi morto para substituí-los. É simples assim. Então, irmãos, quando a gente tem que retroceder na história da Páscoa aqui, porque quando Deus chamou o povo, tem uma palavra aqui que Deus usa, ele fala assim: vocês escolham o cordeiro, tá? Após escolher o cordeiro, eles tinham que ter algumas coisas que tinham que ser feitas. O povo de Deus, ou qualquer povo desde que circuncidado, poderia então fazer isso que Deus havia ordenado. Eles tinham que escolher o cordeiro. O cordeiro, como diz o versículo 2 aqui, versículo 2 não, o versículo
versículo 5. O cordeiro, ele vai ser sem defeito. Veja só, o cordeiro vai ser sem defeito, tá? Sem mancha, ele vai ser um cordeiro perfeito. Eu quero lembrar aos irmãos que o cordeiro representa Jesus. Lembra isso, irmãos? Eu sei que vocês já sabem, mas pode ser que algum filho seu aqui não sabe. Pode ser que tenha alguma criança aqui dentro que não sabe, então o pastor ele tem que repetir, ele tem que falar isso. Pai, por que o cordeiro tinha que ser de um ano e sem defeito? Porque Jesus, ele foi o homem perfeito e sem defeito. Quando Jesus estava na cruz, antes dele ser o seu sangue ser derramado por nós, ele tinha que ser aceito pelo Pai. O Pai ia olhar e dizer: eu aceito esse cordeiro. Vamos trazer aqui uma hipótese de um israelita pegar o cordeiro, e ele pegaria um cordeiro todo levado à brega, todo pesteado, todo cheio de, todo horrível, o pior que tivesse lá, e sacrificasse, com a maior cara de pau, sacrificasse o cordeiro. O que ia acontecer quando o anjo passasse? Não ia adiantar. Deus não ia aceitar. Esse povo seria castigado, aquela casa seria castigada, porque com Deus não se brinca. O cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mancha, porque Cristo, ele nunca pecou, e por isso ele podia ser aceito pelo Pai, para poder pegar o seu sangue e lavar o nosso pecado. Ele só pôde lavar o nosso pecado com o seu sangue, porque ele teve uma vida perfeita. É só por isso. E aí, irmãos, depois de pegar um cordeiro perfeito, eles deveriam guardar esse cordeiro. Isso é interessante no versículo 6. Vocês vão guardar esse cordeiro até o 14º dia. Meus irmãos, Jesus não é um plano B. Jesus não é um plano B. O pecador, o homem pecou, e agora? A gente tem que fazer alguma coisa aqui no céu. O que nós vamos fazer? Quem podia dizer que a Eva ia comer aquela fruta, dar para o seu marido, ele ia comer também? Quem podia dizer uma coisa dessa? E agora? O que nós vamos fazer? Você, Jesus, vai lá e morre por isso. Não. Jesus não é um plano B. Não é improviso para o pecado. Nunca foi. Isso faz de Deus cada vez mais glorioso, faz de Deus cada vez mais maravilhoso. Na próxima tela, irmãos, que a gente tem aqui, olha lá, em 1 Pedro capítulo 19, versículo 20: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos por amor de nós. Então o que esse versículo quer dizer? Quer dizer que antes da criação do mundo, antes que Deus dissesse haja luz, antes que todas as coisas fossem criadas, antes que Ele criasse o homem ou a mulher, antes da criação do mundo, Deus já tinha um plano para nós. Aquele tesouro que foi escondido, um tesouro de riqueza, da glória e do amor de Deus por nós. O homem peca, mas Deus, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Por quê? Porque esse tesouro maravilhoso, escondido por a eternidade, antes da criação do mundo, que é Jesus Cristo, Ele seria dado por amor de nós. Então o cordeiro ele tinha que ser escolhido, mas ele tinha que ser guardado para representar esse período que Jesus ele foi guardado desde a criação do mundo até antes, até onde? Até o momento que ele chegou na cruz. Por isso o cordeiro foi guardado. O cordeiro seria sacrificado à tarde. E ele foi sacrificado. O Novo Testamento ensina isso. Só de trevas, do meio-dia às 3 horas da tarde, foi assim. E então naquele período de tarde, das 3 até o final da tarde, Jesus morreu ali, no crepúsculo da tarde. Por isso, vocês vão sacrificar o cordeiro à tarde. Jesus morreu.
ali naquelas horas por nós. Tudo do jeito que aconteceria com Jesus. O sangue, como eu disse, tinha que ser molhado nas vergas das portas. Por quê? Porque o anjo ia passar, ia ver o que aquela família estava crendo no sangue daquele cordeiro. E mais, a família em segurança tinha que comer todo o cordeiro. Enquanto as pessoas estavam clamando lá fora, há um grande clamor de dor e de morte, a família estaria dentro comendo aquele cordeiro, a família comendo ervas amargas e pão asmo. Todo o cordeiro deveria ser comido. Se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado. Agora isso nos faz pensar naquelas casas. Imagine, irmãos, esse negócio de dor da morte, o clamor da morte. Você vai a alguns velórios, às vezes a pessoa tem um clamor diferente, um grito diferente, você fica até meio, né? Tem gente que não gosta muito disso, eu também não sou muito favorável, vou dizer a verdade, aquele grito assim, sabe? A palavra de Deus diz que no Egito teve esse grito, esse clamor, esse povo chorando, gritando. Para não dizer que eu nunca tive, quando eu estava chegando em Galha, a irmã Dite morava no fundo de uma casa assim, e eu todo contente, molecão, de 19 para 20 anos, entrando lá numa casa, aí saiu uma moça lá, gritando, sabe? Meu pai, né? Eu, acorde meu pai, esse cara tinha que ser comigo, né? Eu que estava entrando lá, a irmã Dite morava no fundo, e eu fui lá onde o homem estava, o homem fez assim, e morreu, né? Lá na minha frente. Eu coloquei a mão nele assim e morreu. A moça deu um grito. Ela deu um grito. Matou meu pai. Não matei ninguém, né? O pai dela estava morrendo. Mas é o único clamor de morte que realmente assim, que assustou pelo grito que ela deu. Eu matei, nem matei, eu nem estou aqui, né? Repare bem. Em cada casa havia um clamor. Só que essas coisas assustam a gente. Não pensa que não assusta, não. Você está andando na rua de noite, meia-noite ainda, né? Você está andando na rua meia-noite, daqui a pouco alguém dá um grito. Opa, calma, o que é isso aqui, né? É assim que acontece. Só que não foi um grito. O Egito inteiro clamou. E o povo de Israel, vivendo no meio deles, podia olhar e dizer: nós também vamos ser atingidos. Nós vamos ser atingidos. Não dá medo no momento daquele? O que está passando aí fora? O anjo da morte. Cada casa que não tem o sangue estava sendo atingida, mas aquela casa tinha o sangue. O que constituía o fundamento de paz dos israelitas? Às vezes as pessoas têm uma confusão para entender que a salvação é de Deus, a salvação é eterna, a salvação não se perde. Vamos dizer que o anjo da morte passasse pela casa dos israelitas e visse o sangue do cordeiro. E ele olhou e disse: eu me chamo o anjo da morte, né? Eu sou o anjo da morte. Eu não posso matar ninguém que está ali dentro, porque por causa do sangue, mas eu vou entrar ali dentro para fazer uma pirraça, vou dar um sopapo na orelha de alguém, entendeu? Eu vou dar um pavorô ali dentro, eu vou dar um susto, vou dar um pega em alguém ali dentro para não deixar barato, porque pecado é pecado, eu tenho que pelo menos dar um sopapo em alguém ali dentro daquela casa. Vamos dizer que o anjo pensasse nisso, vamos dizer que o anjo falasse assim: eu vou entrar dentro dessa casa, eu vou puxar que seja um fio de cabelo de quem está ali dentro, eu vou fazer isso aí. Eu não vou voltar lá para o céu não, sem fazer um desaforo com Israel. Vamos dizer que o anjo faça isso. Se ele tivesse arrancado, preste atenção, se o anjo tivesse entrado e arrancado um fio de cabelo de um judeu, quem seria mentiroso? Quem ia ficar como mentiroso na história? Deus. Porque Deus disse que ele não poderia entrar e levar a morte lá dentro. Capítulo 12 e versículo 3: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue,
passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Não vai ter morte. Versículo 23: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando virem o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Quem disse isso? Deus. Aquela família estava segura ou não estava segura? Ela estava segura porque ela se achava segura, porque ela tinha feito uma coisa maravilhosa para Deus, por isso que ela estava segura, ou ela estava segura porque Deus disse assim: se você fazer isso aqui, eu vou cuidar de você. É porque eles eram fortes lá dentro, é porque Deus era forte na sua palavra? A palavra de Deus mudou, meus irmãos. Agora Jesus vai salvar e dar uma salvação pela metade para as pessoas que entregam a vida para Jesus. Ele prometeu: eu lhes dou a vida eterna. Sabe o que quer dizer eterno? Eterno é eterno. Eterno não acaba. Agora, se Jesus desse uma vida pela metade, ele falou: vou dar uma vida condicional para vocês. Condicional. O Cordeiro, irmãos, era o centro da comunhão. Aquela família, ela não estava só em paz. Ela estava em paz porque o sangue estava protegendo elas. Mas tem uma coisa: ela estava em paz, mas ela estava em comunhão. Porque o Cordeiro estava ali. Eles estão em volta do Cordeiro. A família toda está o quê? Se alimentando do Cordeiro. E o que você faz aqui hoje? Você que já entregou sua vida para Jesus, você que já recebeu a Cristo, o que você faz hoje aqui? Você está em volta do Cordeiro, você está se alimentando do Cordeiro. É isso que a família fazia. Cristo é a nossa vida. Cristo não é só a nossa paz, Ele é a nossa vida também. Por Ele nós vivemos, por Ele nós morremos. Devemos estar não somente em paz, mas vivendo, desfrutando desse Cordeiro. Por isso o Cordeiro estaria à mesa e a família em volta, em paz, mas se alimentando do Cordeiro, de Jesus Cristo, porque Cristo é a nossa vida. Irmãos, eu queria terminar lendo o versículo 21. Dê uma olhada no versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Naquela noite, lá atrás, há 3.400 anos atrás, lá atrás, naquela noite, a vida e a morte dependiam de uma escolha. Escolhei, diz o versículo 21, escolhei e tomai o cordeiro. Como está ali? Escolhei e tomai o cordeiro sobre vós, para vossas famílias. Tomai sobre vós. Poderia ser que alguém dissesse: não acredito nisso. Minha família não vai se sujeitar a isso. Eu, como chefe de família, não vou colocar meus filhos, a minha esposa numa coisa dessa. Que ridículo. E acredito que muitos egípcios, sabendo que era ridículo, nem se importaram com o que os judeus estavam fazendo. Por entender que é ridícula a morte de Jesus na cruz, Paulo nos lembra que a mensagem da pregação é o quê? É escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Que coisa doida, que coisa maluca. Deus morrendo na cruz para salvar o povo que chama Ele de Deus? Sim. Deus fez louca a sabedoria deste mundo, diz Paulo. As pessoas tinham que escolher a vida ou a morte, porque o anjo da morte passaria, e o anjo da morte ainda vai passar.
Meus irmãos, tudo vai bem. Às vezes o anjo da morte não passa e você acaba morrendo antes do anjo da morte passar. E aí? Quantas pessoas morreram hoje? Sem salvação, sem Jesus Cristo. Então a ordem de Deus era escolher, depois a ordem de Deus era sacrificai a Páscoa, molhai o sangue que estiver na bacia, passai na verga da porta. Então a sentença, o livramento também era claro: o Senhor vai passar para ferir quando vir o sangue nas ombreiras, né? Então, não, aquela casa não tinha morte, por quê? Porque tinha o sangue do Cordeiro. A única diferença da casa dos egípcios para os israelitas não era que a pessoa era melhor, era o sangue que foi derramado, o cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi crido. Eles creram na palavra de Deus. Como é que eu sei que eles creram na palavra de Deus? Aí é o nosso último versículo, no capítulo 12, versículo 28, diz: e foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenou. Fizeram igualzinho Deus fez. Eles tomaram o cordeiro, eles sacrificaram o cordeiro à tarde, eles pegaram o sangue do cordeiro e colocaram nas vergas das portas. Tudo foi feito conforme o Senhor ordenou. E talvez você pode estar dizendo assim: mas isso é fácil demais. Mas assim fica fácil, está fácil demais. Fácil demais? E por que tantas pessoas estão indo para o inferno? A mensagem é a mesma hoje. João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia uma multidão junto a ele. Quantas pessoas seguiram Jesus? Duas. Está fácil demais. E por que então você não crê em Cristo para a sua salvação? Isso é tão fácil? O pastor João uma vez veio pregar aqui, ele tinha uma nota alta na época. Ele pegou a notinha na mãozinha e disse: olha, alguém crê que eu vou dar essa nota aqui? O primeiro que chegar, veio um molequinho, foi lá, pegou e deu, né? Tinha uns alunos tudo perto assim, ninguém pegou, né? É uma nota alta, né? O molequinho tinha fé. Isso é fé. Você crê? Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Então você tem a Páscoa. Eu vou só ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ou a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É isso. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, você precisa entregar. Isso não é conversa de pastor, isso é palavra de Deus. Você pode até comemorar a Páscoa. Sem Jesus Cristo não tem Páscoa, sem Cordeiro não tem Páscoa. Você pode ter comprado um ovo de chocolate enorme, não sei os números, não sei se é um que é maior, se é 50, mas você pode ter escolhido ali no maior número e levado lá para a pessoa que você ama, pegado aquele chocolate, vou dar para essa pessoa, Feliz Páscoa, que Feliz Páscoa sem Jesus? Não tem. Com Jesus você pode até comprar esse tal desse ovo da Páscoa aí, né? Pode, é chocolate. Você compra uma barra de chocolate amanhã, depois, tanto faz. Sem Jesus, você está morto. Com chocolate ou sem chocolate. Agora com Jesus, o chocolate não é gostoso. Salvação eterna. Olha que diferença. Vamos abaixar a cabeça.
Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, essa é a Sua palavra, Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra. O que eu peço, ó Pai, é que ela faça a obra que é para ser feita. Eu peço que o Espírito Santo, Senhor, possa tocar no coração daqueles que nunca fizeram profissão de fé, que nunca entregaram suas vidas a Jesus. Eles precisam, Pai, que pela Sua grande misericórdia, o Seu Espírito possa estar tocando naquela alma, naquele coração que nunca disse: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor faça a Sua obra pelo Espírito Santo.